Olá a todos, eu me chamo Lara Veríssimo, sou graduanda em Direito pela Universidade Regional do Cariri, integrante do projeto Leituras Essenciais, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos Fundamentais, o GEDUF, da URCA. É com muita alegria que damos continuidade à nossa série de diálogos. No episódio de hoje, temos a honra de receber o Dr. José Fontinelli, advogado no escritório Feito de Alencar, localizado na cidade do Crato, Ceará. A proposta da nossa conversa é refletir sobre a importância da assessoria jurídica popular e sobre o papel do escritório Feitito na defesa dos direitos humanos. Vamos dialogar sobre as experiências, os desafios e também as conquistas desse trabalho tão essencial para a nossa região do Cariri. Dito isso, doutor Fontinelli, o senhor tem a palavra, por favor, se apresente e faça a sua apresentação. Muito obrigado, Lara. Eu me chamo José Fontinelli, eu sou advogado do Escritório de Direitos Humanos Feito de Alencar, um escritório de assessoria jurídica popular que é vinculado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É um órgão permanente da Assembleia vinculado a esta comissão que trata das matérias relativas aos direitos humanos. É importante, antes da gente iniciar propriamente o tema sobre assessoria jurídica popular, sobre o trabalho do Escritório de Direitos Humanos Feitito, é importante explicar a sua história, né, a sua formação, como se deu a existência do escritório, como ele foi pensado, projetado, e quais são as expectativas também para o futuro do Escritório de Direitos Humanos Feitito de Alencar, sobretudo a sua ampliação, a sua expansão também para outros estados, a partir do momento que o escritório ele torna-se modelo para o Brasil, né, considerando que ele é um escritório pioneiro e único em casas legislativas estaduais. Nós não temos nenhum outro modelo dessa natureza, nenhum outro escritório de direitos humanos no Brasil, em nenhum estado da federação, com essa estrutura, com essa perspectiva e essa filosofia de trabalho acerca da assessoria jurídica popular e dos direitos humanos. Então, é muito importante pensar também a parte histórica do escritório na sua formação. Veja, esse ano, no dia 10 de junho, o escritório Feitito completou 25 anos de existência aqui no estado do Ceará. Lá no ano 2000, o então deputado João Alfredo propôs ao parlamento cearense, à Casa Legislativa do estado do Ceará, a criação de um escritório de direitos humanos que atendesse duas demandas históricas daquele momento histórico, daquela quadra que isso estava vivenciando aqui no estado do Ceará. A primeira demanda era um local para que os estudantes pudessem estagiar e vivenciar a prática jurídica fora do modelo tradicional, do modelo clássico. A gente percebe isso dentro das universidades, né, os núcleos de práticas jurídicas, e todos eles são construídos, são pensados a partir de uma lógica das demandas de massa, a partir de uma lógica de um atendimento jurídico, é exemplo do que nós nos deparamos com o trabalho da Defensoria Pública. Então, havia, naquela época, tanto pela Universidade Federal do Ceará, o curso de Direito da UFC, como também o curso de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, essa demanda por uma prática jurídica que fugisse da escola tradicional do direito. Então, havia esse clamor dos estudantes por uma atuação de uma assessoria jurídica popular que tivesse uma identificação com o território, né? Tivesse essa pedagogia do território, das comunidades e, sobretudo, enfrentasse questões coletivas. Porque se a gente pensar na escola tradicional do direito e na prática jurídica tradicional que nós nos deparamos nas faculdades, as demandas que são enfrentadas, que são trabalhadas, são geralmente demandas individuais, né, de causas repetitivas, né, de direito de família, direito do consumidor, e havia uma necessidade também de expandir essa prática jurídica para os conflitos coletivos, né, para as questões difusas, né, para as questões que envolvesse não só o direito individual, mas o direito de uma coletividade, o direito de um agrupamento de pessoas e também dos territórios e das comunidades. Então, esse é o primeiro motivo, né, do João Alfredo, então o deputado João Alfredo, procurou a criação desse escritório,
porque é uma junção de forças, é a Assembleia Legislativa, a Unifor, o UFC, a OAB e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, essa necessidade de preparar os estudantes também para essa prática jurídica do direito coletivo foi determinante para que nós possamos ter hoje o Escritório de Direitos Humanos Frei Tito de Alencar. Mas também, ao lado disso, ao lado dessa necessidade da formação desses estudantes, existia também, nessa quadra histórica do Ceará, a necessidade de acolhida dos territórios, a necessidade de um olhar, né, do direito a partir da visão do território, da comunidade. Porque a assessoria jurídica popular ela tem um dos seus pontos cruciais, né, ela é formada por um tripé, e um desses pontos desse tripé é justamente uma abordagem crítica do direito. É uma leitura progressista e uma leitura que vai além, né, do que está posto, do que é conhecido como direito clássico. Então, o Ceará passava por um momento de transformação social, histórica, que havia, portanto, uma necessidade de um acompanhamento dos territórios, das comunidades, dos coletivos, a partir dessa lógica da pedagogia do território. Então, o direito clássico, a escola tradicional do direito, ela não chegava nesses locais. Ela não estava pensando a solução dos problemas sociais de maneira conjunta. Então, a gente sempre pensa o profissional do direito, sobretudo o advogado, como aquele indivíduo que vai construir soluções para os problemas alheios. Quando, na verdade, existem também situações em que a construção precisa ser coletiva. Ela precisa ser dividida, compartilhada com as pessoas que sofrem, que padecem daquele problema. Então, essa pedagogia do território, essa necessidade de atuação em campo, de diálogo constante, de proximidade com as pessoas que estão envolvidas no problema, foi um dos pontos também determinantes para que o então deputado João Alfredo projetasse o escritório nesse modelo, um modelo de assessoria jurídica popular, que a gente costuma chamar de AJP. Então, sob essas duas perspectivas, a necessidade de desenvolver uma prática jurídica fora da escola clássica do direito, uma prática jurídica, principalmente do direito coletivo, e também essa necessidade de proporcionar para as comunidades, proporcionar para os coletivos uma assessoria jurídica próxima, humana, fez com que nascesse a esse instrumento, esse equipamento que completou esse ano 25 anos de existência, que é o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar. E o nome Frei Tito é uma homenagem que a Assembleia fez, decidiu fazer à época, para um grande cearense, né? O Frei dominicano, Frei Tito de Alencar, que foi preso e torturado pela ditadura e posteriormente morreu em decorrência desses traumas que sofreu no período em que esteve preso e que se transformou para todos nós aqui no Ceará um mártir não só da Igreja Católica, não só do cristianismo, né, do catolicismo, mas também um mártir na luta por direitos humanos. Então, nada mais justo e coerente que a gente nomeasse o escritório de Frei Tito de Alencar. Sem dúvida alguma, ele é a síntese, ele é a representação desse desejo do escritório de levar os direitos humanos para todas as comunidades, os territórios, para todos os locais do Ceará e promover essa cidadania. Nós estamos falando de um órgão de cidadania, um órgão de civilização. Eu acho que o Escritório de Direitos Humanos ele se propõe historicamente a nos chamar a esse pacto civilizatório, um pacto em que a gente vai recusar, a partir dessa prática jurídica popular, se recusar a conviver com a injustiça, a conviver com situações de indignidade, a conviver com a falta de amparo e de perspectiva. O que mais nos leva
a ter uma ideia da necessidade de atuação do escritório freitivo é o desalento, né? Essa ideia de desalento das pessoas com a justiça, o desalento das pessoas com o Estado, o desalento das pessoas com as políticas públicas. Então, o escritório freitivo ele tem também essa missão de afastar esse sentimento de desalento, recusar a indignidade, recusar a injustiça, recusar a desigualdade, mas também retirar do seio da sociedade, né, do tecido social, esse sentimento de desalento. Bom, feitas essas considerações históricas do escritório, é importante pontuar que o escritório tem atuação estadual. Né? Todo o estado do Ceará, nós temos competência e institucionalmente nós estamos aptos a atuar em todos os limites aqui do nosso estado. E, historicamente, sempre esteve o escritório em Fortaleza. E pela proximidade física, né, pela a questão geográfica, o escritório acompanhou bem mais demandas da capital e da região metropolitana do que qualquer outra região do estado. Até porque é um escritório que também não possui tantos advogados. Hoje nós estamos com uma equipe formada por 6 advogados, né, para atuar em todo o estado do Ceará, então é uma equipe reduzida. Nós temos a percepção de que é necessário mais advogados, mais servidores. Então, dada essa proximidade da sede do escritório ser em Fortaleza, as demandas passaram a se concentrar ali na região metropolitana. Claro que o escritório, por muitas vezes, veio ao Cariri, por muitas vezes acompanhou demandas aqui na região do Cariri e em outras regiões do estado do Ceará. Até que em 2024, mais precisamente no ano passado, né, o então presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, hoje prefeito de Fortaleza, ele decidiu dar um passo muito importante, que é interiorizar os serviços do escritório freitivo. Juntamente com o deputado estadual Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e presidente também do escritório freitivo, decidiram projetar a vinda do escritório para o Cariri, mais precisamente para a cidade de Crato. Então, no ano passado, em julho do ano passado, foi inaugurada a primeira filial do escritório freitivo. Um passo importante para a ampliação da atuação do escritório e um passo importante para aproximar o escritório do interior, da região do Cariri, contando com um profissional, com um advogado, que é este que vos fala, para atuar nessa filial. Então, foi muito importante essa decisão, né, uma decisão política, mas uma decisão de grande sensibilidade, dada a necessidade do escritório ter mais braços, ter mais possibilidades de trabalhar a partir dessa ampliação. E nós completamos um ano, é importante que se diga isso, nós completamos um ano agora em julho de 2025, um ano de freitivo Cariri, da filial Cariri, e nós já temos uma grande notícia, uma notícia muito boa, que é a segunda filial. A Assembleia fez um acordo, um convênio com a Universidade do Acaraú, a UVA de Sobral, para instalar ainda esse ano uma segunda filial, dessa vez na cidade de Sobral, ampliando mais ainda a nossa capacidade de atuação e possibilitando que o escritório chegue a mais comunidades, a mais territórios e atenda muito mais famílias. Então, perceba que essa decisão, esse passo, né, de ampliar a atuação do escritório, ele já apresentou um resultado muito positivo. Porque em um ano de atuação, nós tivemos aí uma capacidade de articulação, uma capacidade de entrega, né, da assessoria jurídica popular muito relevante. 10 municípios foram alcançados. A gente pensar toda a região, a macro-região do Cariri, o escritório freitivo, com um único profissional, com um advogado, ele conseguiu atuar em 10 municípios. Se estima aí que mais de 500 famílias da região do Cariri foram beneficiadas diretamente pela atuação, foram atendidas diretamente
pelo escritório Freitito Filial Cariri. Então, veja que em um ano nós já conseguimos estar em 10 municípios, beneficiar, atender mais de 500 famílias. Estamos acompanhando 21 casos atualmente de violações de direitos humanos. Então, todos esses dados que a gente registra é importante para marcar na história que o Ceará ainda é um estado que demanda muito por esse tipo de serviço. A assessoria jurídica popular ainda é extremamente necessária para o nosso estado, para que a gente consiga ampliar essa capacidade das pessoas alcançarem seus direitos, não só alcançarem seus direitos, mas compreender também os seus direitos. Então, nós temos aí 21 casos acompanhados, 35 processos de atuação direta do escritório, 34 atendimentos realizados, mais de 500 famílias, né? Então, são números expressivos para essa primeira experiência de expansão e interiorização dos serviços do escritório Freitito. Superado essa parte, Lara, histórica e também da compreensão do atual estágio do escritório, nós precisamos falar um pouco, eu acho muito importante que a gente dialogue um pouco sobre a assessoria jurídica popular. E é esse o grande instrumento do escritório Freitito. E é importante destacar o seguinte: o escritório Freitito ele não pretende, não tem essa finalidade e não vai ter, né, de se assemelhar à defensoria pública. Muita gente costuma confundir o escritório com uma espécie de extensão da defensoria, de um grupo da defensoria, quando na verdade nós não temos nem vínculo com a defensoria e também a nossa filosofia de trabalho é totalmente distinta. E é distinta justamente por esse termo, assessoria jurídica popular. Se a gente pensar assessoria, a AJP, a gente vai pensar rapidamente em um tripé, né? Então, a assessoria jurídica popular ela se estrutura a partir de 3 elementos. Primeiro, a defesa dos direitos humanos. Nós estamos falando de uma assessoria que ela tem essa missão, tem essa vocação para a defesa e promoção dos direitos humanos. Não dá para falar em AJP sem que a gente pense nessa perspectiva dos direitos humanos. Mas a assessoria jurídica popular ela não se presta somente a fazer essa defesa aqui dos direitos humanos, que já é muito. A defensoria também tem essa vocação dos direitos humanos, o Ministério Público também vai ter essa vocação como fiscal da lei, mas a estrutura de trabalho dessa defesa dos direitos humanos é que se difere desses outros órgãos. Primeiro, porque a gente pensa o direito fora da escola tradicional. Então, a JP ela está intimamente ligada com a ideia da teoria crítica do direito. Essa teoria crítica ela surge ainda ali na década de 80, né, mais ou menos nesse momento histórico do Brasil, vivendo ainda num período de exceção, na ditadura civil militar empresarial, e esse período de dificuldades para o exercício da advocacia como um todo, esse período de dificuldades também de aprimoramento dos direitos, surge essa ideia de abordar, analisar e estudar o direito a partir não do que está posto, não do que tradicionalmente nós temos já colocado pelo Estado. E a gente precisa raciocinar que a assessoria jurídica popular ela pensa a partir de um lugar que não é o lugar de quem produz as leis, não é o lugar do Estado. Então, se a gente pensar na formação do nosso ordenamento jurídico, nós vamos ter uma formação a partir de grupos majoritariamente dominantes do país. Historicamente, o Congresso Nacional, o Parlamento, que produz a nossa lei, que produz o nosso ordenamento, ele é um parlamento que representa um agrupamento de pessoas que detêm tanto o poder econômico como o poder político. Nós não temos uma produção legislativa voltada às classes minoritárias, nem às classes que estão aí à margem, né, do Estado. Portanto,
Essa teoria crítica ela vai desenvolver uma estratégia de atuação a partir do momento em que o advogado popular ele vai desenvolver o que a gente chama de litigância estratégica em direitos humanos. A partir dessa litigância estratégica se pensa o que está posto, pensa a estrutura do ordenamento jurídico de modo a modificar essa estrutura. Tem um livro muito bom, né, que eu faço essa indicação e dialoga também com o nosso podcast, né? Leituras Essenciais, que é o livro do Roberto Lira Filho, O que é Direito. Então, Roberto Lira Filho, na oportunidade, ele faz essa distinção clara do que é o direito que está posto, né, do que está produzido por esse Estado, que é um Estado que representa as classes dominantes do país, e o que é o direito que ainda não foi conquistado, que ainda não foi efetivado, que ainda não foi posto em prática. E aí é onde entra a assessoria jurídica popular, onde a gente vai desenvolver ações, né, não só ações no campo judicial, não só ações na perspectiva jurídica da atuação do advogado, mas ações e incidências, né, incidências de natureza política, para desenvolver ferramentas, desenvolver políticas públicas que efetivem esses direitos, que ainda estão ou no plano do direito formal, lá em posto, mas não regulado, posto, mas não efetivado, ou ainda sequer que nem foi pensado, nem foi colocado, inserido no ordenamento jurídico. Então, a assessoria jurídica popular, ela não se contenta em atuar com os instrumentos jurídicos que já estão postos. Porque, veja, se nós vamos atuar com esses instrumentos criados pelas classes dominantes, desenvolvidos pelo parlamento representado majoritariamente por essas classes, obviamente esses instrumentos não nos vão dar soluções eficazes para os problemas coletivos. Não vão dar soluções eficazes para os problemas para as classes que estão subjugadas, que estão alijadas dos seus direitos, desde direito à moradia, ao meio ambiente equilibrado, ao transporte público, uma série de direitos e que boa parte dessa ausência, né, dessa falta, ela não vai ter solução a partir do que já está posto, já está regulado. Então, a assessoria jurídica popular, no seu primeiro tripé, ela vai dizer, olha, nós temos que atuar como advogados, como instrumentos jurídicos, claro, tem momentos que a gente vai demandar judicialmente, mas também nós precisamos nos atentar às incidências políticas, né, em cada eixo desse, em cada direito que está ausente, para que nós possamos desenvolver do Estado as políticas públicas necessárias para a efetivação desses direitos. Então, o Roberto Lira Filho, ele vai dizer o que é ilegalidade hoje é lei amanhã. O que é ausência de regulação, ausência de efetivação hoje, vai ser realidade amanhã. O direito está em constante mutação. Tá? Um processo histórico do direito é sempre de modificação e transformações. O direito nunca está estável, nunca está solidificado. E nós precisamos levar essas comunidades, esses territórios, esses coletivos para esse processo histórico de modificação. Porque quem não participar do processo histórico de alteração dos direitos vai ficar vendo, vai ficar assistindo os outros fazerem. Então, a assessoria jurídica popular quer participar desse processo histórico, né? Quer conduzir e apoiar as comunidades, os territórios, para que eles possam apresentar suas soluções para esses problemas e participar dessa transformação jurídica que definitivamente possa garantir esses direitos. Então, está aí o primeiro tripé. O tripé de que se pensa o direito, se aborda o direito e busca aplicá-lo a partir de um viés crítico. Se a gente fosse conformar com o regramento posto,
pouco nós vamos poder fazer. A nossa realidade não será transformada de maneira efetiva. Segundo ponto, quando nós falamos em assessoria jurídica popular, é a educação popular em direitos. Então, o Escritório de Direitos Humanos Frei Tito, ele também tem por vocação e por filosofia de atuação educar de maneira popular as comunidades, os territórios, os coletivos. Nós não somos meros litigantes, demandantes judiciais, a exemplo da Defensoria. A Defensoria cumpre um papel fundamental de acesso à justiça, de litigar na estrutura do Poder Judiciário em defesa das pessoas que não possuem condições de pagar um advogado particular, mas a proposta do escritório não é essa, não é de ser litigante, mas é também de transformar a realidade social daqueles grupos. Porque se nós vamos chegar no território, se nós vamos chegar na comunidade, pegar uma procuração, atuar e sair de lá sem entregar nada, sem trazer nenhuma informação para que essas pessoas possam realizar no futuro a sua autodefesa, né, a vigilância popular dos seus direitos, nosso trabalho não terá sido eficaz, não terá sido relevante para a proposta a qual nós somos criados. Então, o escritório ele é pensado também para que, dentro das comunidades, dos territórios, se possa exercer, se possa praticar também a formação dessas pessoas, dessas famílias. Para que, quando o escritório sair do território, quando não houver mais a necessidade de atuação, a defesa do escritório dentro dessas comunidades, essas comunidades possam gerir os seus direitos sozinhas. Essas comunidades e territórios possam vigiar os seus direitos, fazer essa vigilância comunitária dos direitos, uma autogestão de suas decisões, de seus caminhos, né, dos seus caminhos que eventualmente eles queiram seguir. Então, o escritório também atua nessa formação popular em direitos. Nós estamos também em parceria com as universidades, fazendo formações com os estudantes, estamos também nas associações, nas cooperativas, nos sindicatos, para que a gente possa fornecer orientações jurídicas de maneira popular, né, numa perspectiva freiriana, para que essas pessoas acessem essa informação de extrema relevância, para que elas possam fazer a defesa dos seus direitos. Que a auto-organização, a autogestão do território consiga impedir novas violações. Eu não esqueço nunca de uma das reuniões que nós fizemos na comunidade Baixio das Palmeiras do Crato, que uma moradora, certa feita, disse da seguinte forma, né? Colocou da seguinte forma: se a gente soubesse naquela época que nós já sabemos hoje. Nessa expressão eu percebi a essência, a importância da educação popular em direitos, porque a própria moradora, ela identificou que se ela tivesse a informação que hoje ela tem, prestada pelo escritório, o problema que eles estavam enfrentando, que ainda estão enfrentando hoje, seria bem menor ou nem sequer existiria. Então, se a gente soubesse naquela época o que nós sabemos hoje. Então, esse é o espírito da educação popular em direitos. Preparar as comunidades, os territórios, a partir de uma orientação freiriana dos direitos, uma filosofia freiriana, para que essas pessoas façam a autodefesa, evitem novas violações, possibilitem a efetivação dos seus direitos, sem a necessidade mais do amparo do escritório ou de qualquer outro órgão do Estado. E, por fim, nós falamos do tripé: teoria, abordagem crítica do direito, educação popular em direitos e
protagonismo comunitário. O escritório Frei Tito, um escritório de assessoria jurídica popular, a OAJP, ela não vai chegar no território, ela não vai chegar ao indivíduo para que ele assine uma procuração e, a partir daquela procuração, o advogado atue no caso dele, fale em nome dele, sem que ele saiba sequer o que está acontecendo, sem que ele tome ciência de quais soluções estão sendo planejadas, estão sendo arquitetadas para ele. Então, perceba que, na medida que a assessoria jurídica popular ela chega no território, ela chega no coletivo, naquele agrupamento, ela vai pensar a solução do problema apresentado em conjunto. Aí aquela frase do Frei Beto resume muito bem essa ideia. A cabeça pensa onde os pés pisam. Só quem está no território, só quem está vivendo o problema, pisando naquele chão, é que vai saber efetivamente qual é a melhor solução. Por isso que todo atendimento que a gente realiza no escritório tem uma pergunta-chave que é muito importante para a gente. O que é que você deseja do escritório? Qual é a solução que você entende como a importante? Qual é a estratégia que você considera crucial para a sua vida, para a proteção do seu bem da vida, para a efetivação do seu direito? Porque a cabeça do profissional do direito, do advogado, muitas vezes ele vai planejar uma solução com a perspectiva jurídica que não atende os anseios daquele grupo, que não pacifica o conflito. É uma solução artificial, é uma solução que vem a partir da lei, que vem a partir de um regramento do Estado, mas que não entregou para a comunidade, para aquele coletivo, o bem da vida deles. Então, a importância do protagonismo comunitário, da pedagogia do território, é dizer que o advogado popular, ele não constrói a solução do problema sozinho. Essa construção tem que ser coletiva, tem que ser necessariamente coletiva. E uma experiência também vivenciada pelo escritório e que virou um exemplo clássico desse protagonismo comunitário é que, em determinada ocasião, um assistido do escritório colocou dessa maneira que, doutor, o senhor é advogado lá no fórum. Aqui na comunidade, o advogado somos nós. Então, essa colocação feita por esse assistido revela de maneira muito forte a ideia do protagonismo comunitário. A ideia de que são as comunidades, os coletivos, que devem decidir qual é a melhor solução, qual é o melhor instrumento para se efetivar seus direitos, para se implementar as políticas públicas importantes para que aquele direito ele venha a ser cumprido, venha a ser entregue para aquele grupo. Então, está aí nosso tripé. A assessoria jurídica popular é totalmente diferente da escola clássica do direito, da advocacia privada, da atuação da defensoria pública, porque nós pensamos o direito de maneira crítica, abordamos o direito de modo a pensar soluções fora do que está posto, a participar do processo histórico de formação da lei, dos novos regramentos que o direito eventualmente venha a possuir, educar popularmente as comunidades dos territórios e dar esse protagonismo para esses grupos. Pedagogia do território, é o território que vai apresentar a sua solução. Então, a partir desse panorama, desse tripé, é que se constrói a prática jurídica do advogado popular. O advogado popular precisa estar nas comunidades, estar nos territórios, ouvir
atentamente, a escuta atenta das pessoas, a escuta qualificada desses coletivos, para que a solução seja pensada por todos, não só se satisfazendo com o que o Estado já nos dispõe, com os instrumentos que o Estado já colocou, mas também buscando novos caminhos, alternativas, né, fora do direito, para que a gente possa entregar essa efetivação dos direitos que são pleiteados por esses grupos, por esses coletivos. Então, é muito importante para a gente a manutenção dessa filosofia, desse tripé, desse espírito da JP, para que nós possamos ser efetivamente um escritório de promoção e defesa dos direitos humanos com a perspectiva do coletivo. E dentro dessa ideia da JP, caminhando aqui para a minha colocação final, é importante destacar que, especificamente, o escritório Frei Tito, ele tem 4 eixos de atuação hoje. Direito à vida, proteção e não discriminação, nosso primeiro eixo. Nós temos direito também dos povos e comunidades tradicionais, terra, território e justiça ambiental e direito à cidade. Então, nós atuamos nessas 4 frentes. Vida, proteção e não discriminação, povos e comunidades tradicionais, terra, território, justiça ambiental e direito à cidade. Então, nós englobamos, a partir desses eixos, a grande maioria dos conflitos coletivos, a grande maioria das violações de direitos humanos. Nós abraçamos, nós atuamos e temos competência técnica e institucional para exercício desse trabalho. E, claro, nós temos um limite, né? Um limite também físico, né? Nós somos um escritório de 6 advogados, nem todas as demandas serão atendidas, serão absolvidas pelo escritório, né? Por essa limitação também pessoal, mas também nós temos alguns limites técnicos. Nós não podemos atuar, por exemplo, em demandas que visem a obtenção de recursos, não é a nossa prática, a atuação de processos que objetive obtenção, né, de algum tipo de indenização, de algum tipo de verba, seja ela de qual natureza. Nós avaliamos também a viabilidade jurídica dos casos que nos são apresentados. Obviamente, se a gente entender que exista uma causa que juridicamente é inviável, juridicamente não tem uma conformidade, uma possibilidade, né, nós também iremos nos eximir dessa atuação, né? Então, nós vamos analisando também os casos, porque a ideia da JP é fazer litigância estratégica, não é litigância de massa. A gente também não pode ser um escritório de todas as causas, né, de todas as demandas, porque isso nos retiraria da filosofia de trabalho da JP, nos retiraria desse tripé que eu mencionei. Então, é muito importante pensar a JP a partir dessa ideia de litigância estratégica. A litigância ela precisa entregar para um desses 4 eixos um produto final, uma resolução final que seja de impacto coletivo. Não é que os direitos individuais são de menor importância. Não é isso. Mas existe a defensoria para protegê-los, efetivá-los. Mas a ideia é que, a partir da nossa atuação, seja entregue uma solução, um resultado com repercussão coletiva, né? Uma repercussão para aquele grupo, para aquela comunidade, para aquele território, não uma repercussão meramente individual. Então, quando a gente fala em litigância estratégica, ela é estratégica porque ela incide sobre o coletivo, ela incide sobre uma política pública, ela incide sobre a efetivação de direitos de uma comunidade. A estratégia é mudar a realidade de todos, todo grupo. Essa é a ideia de litigância estratégica, para que a gente possa ter, portanto,
uma assessoria jurídica popular e não um escritório de atuação em demandas de massas. Então, acredito que sejam esses os pontos que eu entendo importante de trazer para vocês sobre a assessoria jurídica popular, né, e sobre a atuação do Escritório de Direitos Humanos Freitas de Alencar. Muito obrigado, Lara. Doutor José, agradecemos muito pela sua fala e por compartilhar conosco reflexões tão importantes sobre a atuação do escritório Freitito aqui no Cariri. A exposição trouxe muitos elementos que nos ajudam a compreender melhor não só o papel institucional do escritório, mas também os desafios e as potências que surgem dessa prática de defesa dos direitos humanos em diálogo com as comunidades. Agora, para aprofundarmos ainda mais a nossa conversa, vamos abrir um momento de perguntas e respostas. Selecionamos algumas questões que dialogam diretamente com o que foi apresentado e que podem ajudar a explorar as perspectivas novas e críticas sobre esse trabalho. A primeira pergunta, doutor, ela diz respeito sobre as prioridades de ação. O escritório Freitito lida com pautas muito diversas, do combate ao racismo, à regularização fundiária, passando pela defesa da cultura e do meio ambiente. Diante de tantas urgências, quais critérios orientam a decisão sobre o que priorizar sem deixar as outras frentes descobertas? Lara, é importante essa pergunta, porque na nossa visão institucional, os 4 eixos de atuação ele tem um peso igual, eles possuem um peso igual. Então, nós não temos hoje definido institucionalmente uma prioridade de atuação. Agora, é claro que, a partir da análise das causas que nos chegam, a partir dessa avaliação técnica, nós identificamos causas que são mais urgentes, né, que precisam de uma intervenção mais rápida, sob pena da gente ter um prejuízo para aquele grupo, para aquele coletivo, e causas que a gente entende que é possível a gente trabalhar ela com mais calma, né? O tempo não corre, não está contrário a gente, né? Então, nós temos 4 eixos, né? Vida, proteção, não discriminação, terra, território, justiça ambiental, direito à cidade, povos e comunidades tradicionais. São causas das mais diversas. Um advogado popular, eu costumo dizer que é um advogado que ele pode se deparar com qualquer tipo de demanda ou atuação, e todas elas têm um peso, uma relevância muito grande, porque geralmente são demandas coletivas, não tratam do direito individual. Daí porque, institucionalmente falando, eu posso te assegurar, diante dessa pergunta, que não há uma prioridade, não há uma ideia de que determinada causa ou determinado eixo de atuação ele tem uma atenção especial da gente. Nós vamos avaliar a partir das questões técnicas e sociais de cada caso o que é que a gente precisa priorizar naquele momento, né? E o que é que pode eventualmente aguardar um tempo maior. Certo. A segunda pergunta diz respeito à institucionalidade versus movimentos sociais. O escritório Freitito, ele está ligado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser visto como parceiro dos movimentos sociais. Como manter essa legitimidade junto às bases, sem que a vinculação institucional acabe gerando desconfiança ou limites na atuação? Muito importante essa pergunta, excelente, que é um dos pontos que eu acabei não fazendo esse destaque na minha fala inicial. A AJP, a Assessoria Jurídica Popular, tradicionalmente ela é desvinculada do Estado, porque geralmente o Estado é o problema, ele é o causador, né, o gerador daquele problema, a qual a AJP vai ter que lidar e trabalhar junto com as comunidades dos territórios. De toda sorte, a prática jurídica de uma assessoria jurídica popular vinculada, institucionalizada, nos possibilita um ganho, né, por outra perspectiva, que é, primeiro, a gente ter o apoio do próprio Estado, né, na nossa atuação, e o respaldo do serviço público, né, do respaldo da atuação de um agente público. No final das contas, todos os advogados do escritório são agentes públicos do Estado.
Então, essa proteção do Estado, essa ideia de um agente público de direitos humanos é importante também, né? Cumpre esse papel fundamental nas soluções das demandas, porque nós somos um órgão público. Então, nossa atuação também é respaldada pela institucionalidade. E, claro, o escritório ele precisa de autonomia, ele não pode de maneira alguma estar vinculado a interesses políticos ou ideológicos de quem quer que seja. Tanto é que o regulamento do escritório ele vai trazer a exigência de seleção pública para o ingresso dos advogados. Uma seleção pública feita em 3 etapas: análise de currículo, entrevista, resolução de caso prático. Então, uma seleção pública que permite que o ingresso desse advogado ele não seja dependente de favor político, de cartão político, de quem quer que seja. Isso dá uma autonomia, dá uma força para a atuação desse advogado popular, até mesmo quando ele precisa confrontar o próprio Estado. E quanto aos movimentos sociais, isso é muito importante. O escritório, ele não conquistou esse espaço nos movimentos sociais do dia para a noite. São 25 anos já de serviço prestado aos movimentos. Nós temos uma celebração na Assembleia em comemoração dos 25 anos do escritório, que nós recebemos naquela ocasião gente de todo o estado do Ceará, que veio tanto ser homenageada pela Assembleia, como também veio agradecer pela atuação do escritório. Então, a gente conquista os movimentos sociais através da entrega do nosso trabalho, através da realização desse tripé assessoria jurídica popular. Nós somos os servidores públicos que saem dos seus gabinetes para ir aos territórios nos horários que o trabalhador e a trabalhadora precisa e tem disponibilidade, enquanto naturalmente os órgãos vão dizer para a população o seguinte: olha, nós funcionamos de 7h30 às 17 horas. Se você quiser, você vem para cá e é atendido. Quantas e quantas vezes nós estamos nos territórios à noite, sábados, domingos e qualquer dia, horário da semana, para atender justamente essas necessidades, essas particularidades dos territórios, e isso faz com que nossa conexão com os movimentos sociais, nossa conexão com os coletivos, elas seja uma conexão genuína, seja uma conexão muito mais forte e uma relação de confiança. A partir do momento que nós temos autonomia, o advogado popular institucionalizado, como é o caso dos advogados do Escritório Frei Tito, precisa de autonomia e desvinculação política para atuar de maneira efetiva. Ótimo. Doutor, se pensarmos no futuro, quais são os maiores riscos que o senhor identifica para a continuidade e fortalecimento do trabalho do Frei Tito aqui no Cariri? E, em contrapartida, quais oportunidades estão surgindo para ampliar o alcance do escritório? Veja, o Brasil ele vive uma quadra histórica difícil, né? E essa quadra histórica difícil coloca os direitos humanos sob ataque, sob constante ataque. Então, fazer a defesa dos direitos humanos, seja no âmbito político, seja no âmbito institucional, seja no âmbito jurídico, é uma defesa que enfrenta grande resistência, né, de grupos políticos, grande resistência de algumas pessoas da própria sociedade, mas a maior resistência enfrentada, creio eu, é a resistência da desinformação. Quando as pessoas percebem e entendem o que são os direitos humanos, né, o que são a defesa e a promoção dos direitos humanos, elas passam a modificar as suas opiniões e as suas perspectivas diante desse instrumento, né? Então, eu acho que o maior desafio do escritório hoje é fazer a defesa de sua própria
ideia, né? Da sua ideia central, são os direitos humanos, daí porque o instrumento de educação popular em direitos, ele não pode só estar nas comunidades, como eu mencionei agora há pouco, precisa ir às faculdades, aos cursos de direito, a vários outros cursos, nós precisamos estar em todos os locais para que nós possamos fazer essa defesa da nossa ideia central, que são os direitos humanos. E passar a regular a atividade, isso é muito importante, que o escritório esteja sempre regulado por lei, como hoje é. Então, estar na lei é uma segurança para que quem quer que venha a estar à frente do parlamento cearense, quem quer que venha a estar à frente da Comissão de Direitos Humanos, não consiga desfazer o nosso trabalho tão facilmente, porque é um trabalho que está vinculado a um regulamento, a uma legislação estadual. Então, nosso desafio hoje, a nível estadual e até mesmo a nível nacional, eu compreendo que essa defesa da nossa ideia central, a ideia dos direitos humanos, a partir desse momento conturbado da história brasileira, da história política brasileira, principalmente. 2, manter o escritório, né, e seu instrumental de trabalho regulado, isso nós temos. Ele é um desafio constante, porque a gente vai aprimorando essa regulação, né? Então a gente tem que estar sempre alimentando isso, o escritório precisa estar atuando com base legal também. E 3, as parcerias, né? Nós estamos hoje no Crato, com a filial Crato, porque nós fizemos um convênio com o município Crato. Os municípios cearenses precisam entender da importância de ter equipamentos de promoção e defesa dos direitos humanos dentro de suas cidades. Então, parte também de um desdobramento político, né? Parte também que nossa defesa precisa passar por essa incidência política, para a gente mostrar aos gestores municipais de todo o estado do Ceará a importância de acolher, né, esses equipamentos, porque muitas vezes nós demandamos em determinados municípios e nós não recebemos resposta desses municípios. Eles não reconhecem o escritório como um ente do Estado, como um órgão, e acaba dificultando nossa atuação. Então, essa compreensão também dos gestores municipais é um desafio que a gente precisa enfrentar, para que eles possam compreender a importância de ter aqui no Cariri um equipamento desse. Porque o escritório não é um inimigo do gestor. Ele é uma ajuda, uma contribuição generosa, técnica e humana para o desenvolvimento do município. É um pacto civilizatório, é um sintoma, né, que o município ele vai bem, é quando o município, ele, por exemplo, cria uma Secretaria de Direitos Humanos, é quando o município pensa em fazer um convênio para receber um órgão dessa natureza, um órgão de defesa de direitos humanos. Então, é um sintoma de um município que caminha para um pacto civilizatório que nós consideramos importante. Então, hoje nós temos esse desafio, o desafio de aqui no Cariri, na região, são muitos municípios, a gente mudar a cabeça dos gestores para que eles entendam que o Escritório de Direitos Humanos, Fletido de Alencar, é uma ferramenta importantíssima, generosa, técnica e humana para o desenvolvimento dos municípios e das políticas públicas. Excelente resposta, doutor. Por fim, gostaria de ouvir do senhor qual foi a experiência mais transformadora que melhor traduz o sentido da existência do escritório Frei Tito Cariri, não apenas em números, mas no que diz respeito ao impacto humano. A gente tem algumas experiências, né? Eu tenho um ano de atuação no escritório, mas foi um ano intenso, né? O que eu vivi em um ano, eu posso seguramente dizer que eu não vi, né, e não experimentei
nos outros 6 anos, tenho 7 anos de advocacia, nos outros 6 anos de advocacia eu não vivi e deparei com tantas situações como nesse ano de atuação à frente do escritório Freitito. Mas eu acho que o impacto eu posso destacar em 2 situações. Esse impacto transformador. Né? Muita gente vai dizer o seguinte: eu fiz muito, né? Eu fiz muito pelos direitos humanos, eu fiz muito pelos movimentos sociais, eu dei minha contribuição, eu estou dando minha contribuição como militante de algum coletivo, mas a gente nunca se pergunta e nunca faz o exercício de o que o movimento, né, social, do que os coletivos nos ensinaram, nos deram. A gente sempre pensa no que nós demos para eles, né, no que nós entregamos para essas pessoas, para esses grupos, para as comunidades e territórios. Mas eu tenho certeza que eu sairei, um dia que eu tiver que sair do escritório, eu sairei inteiramente transformado, refeito. Eu acho que esse é o primeiro grande impacto dessa nossa situação, é se refazer como pessoa. Não, é impossível estar nesses locais, nessas situações, atuando, né, nessas causas, sem a gente se quebrar e se refazer, né, como ser humano e como profissional. E eu poderia também deixar de destacar as nossas vitórias, né? São vitórias pequenas, mas que são extremamente significativas, né? Recentemente nós conseguimos uma atuação direta do Freitito Cariri, a primeira condenação de trabalho escravo doméstico da história do Ceará, né? Um marco na Justiça Federal, também o primeiro caso dessa natureza que foi julgado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, graças ao recurso interposto pelo escritório Freitito, porque os réus tinham sido absolvidos na primeira instância, e o nosso inconformismo, a nossa inquietude, diante de um processo que tinha um corpo probatório extremamente robusto, que nos levava a ter a convicção da importância de entregar esse resultado para a sociedade cearense, que é um resultado que consolida a política pública 30 anos no Brasil de combate ao trabalho escravo, consolida a atuação dos órgãos de fiscalização, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Procuradoria do Trabalho. Então, todos esses órgãos foram importantes, mas se ao final do processo tivesse mantido aquela absolução, esse trabalho teria sido esquecido. Então, eu considero um produto, uma entrega nossa, nesse caso, de extrema relevância para que a gente possa caminhar para um futuro onde o Estado do Ceará não conviva mais com a subjugação de um ser humano pelo outro, né? A escravização de um ser humano pelo outro. E isso foi muito importante, foi uma vitória maiúscula que nós obtivemos. E também, às vezes, pode parecer pequeno, mas receber também um assistido, como já chegou aqui, de só agradecer por ter sido ouvido. Então, chegar uma pessoa aqui e dizer: olha, eu já bati em várias portas, né, em vários órgãos públicos, mas só aqui eu fui ouvido, só aqui houve uma escuta qualificada, atenta, né? A pessoa se sentiu acolhida. Ela não disse com essas palavras que eu estou colocando aqui, mas o agradecimento que foi feito nem foi diretamente a mim. Quem recebeu esse agradecimento, eu não estava no escritório na hora, foi a Paula, nossa secretária, que a pessoa colocou nesse tom, né? Aqui no escritório Freitito eu fui ouvido, eu fui acolhido. Isso para essa pessoa foi muito importante para a gente também, porque o pior sentimento que se pode nutrir na sociedade é o sentimento de desalento, né? De não ter para onde ir e não ter o que fazer. Eu acho que o escritório se propõe a isso, né? Um escritório de direitos humanos, um escritório de assessoria jurídica popular,
ele vai dizer para as pessoas que elas têm para onde ir e pode sim ser feita alguma coisa. Né? Então, não é fechar as portas, não é dizer que se esgotaram as chances, pelo contrário, é dizer que nós podemos ainda continuar lutando. Perfeito. Doutor José, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, por esse diálogo tão enriquecedor. Eu tenho certeza que a sua fala contribui muito para que possamos compreender melhor a relevância da assessoria jurídica popular e a luta por direitos humanos no nosso território, no Cariri. Agradeço também aos nossos ouvintes do Leituras Essenciais, nesse segundo episódio da nossa terceira temporada. Sigam atentos às nossas próximas conversas, sempre buscando fomentar a reflexão crítica e o compromisso com os direitos humanos. Até o próximo episódio. Muito obrigado.